vocês? Que todo mundo esteja bem. E hoje, sexta-feira, graças a Deus, trago para vocês a nossa última aula. Eu vou trazer para vocês a aula de ciências. Vocês vão estar pegando o livro de vocês, abrindo na página 53, e vamos estar falando sobre reprodução dos animais, ok? Vocês vão me acompanhando, eu vou lendo e vou explicando, trazendo algumas informações. Assim como todos os demais seres vivos, os animais eles são capazes de se reproduzir, gerando novos descendentes e garantir a sobrevivência da espécie. Então, a reprodução, dá continuidade à espécie. De acordo com o tipo de reprodução, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser sexuada ou assexuada. E aí eu trago para vocês o que é uma reprodução sexuada. Ocorre quando duas células elas reprodutivas se encontram. No caso aí, que células são essas? A gente tem a célula, o espermatozoide e o óvulo. Então são duas células que elas se encontram para que ela fecunde, produzindo assim um novo ser, dando produção, ou seja, fecunda um óvulo para produzir um novo ser. Então, a produção sexuada, ela é geralmente em uma espécie, existem indivíduos do sexo masculino, e os machos, e o sexo feminino, que seria a fêmea. Os machos, eles produzem as células reprodutoras masculinas, que no caso aí o espermatozoide. Então aqui vocês têm os espermatozoides, que eles são produzidos, são células masculinas produzidas, pelo macho. E aqui a gente tem a célula feminina, que é o óvulo. Que esses dois aqui se encontram, essas duas células se encontram, que é uma reprodução sexuada. Essas duas células se encontram, gerando assim um novo ser, certo? E aí, a fêmea, elas produzem as células reprodutoras femininas, que são os óvulos. E aí a reprodução sexuada ocorre quando essas duas células reprodutoras se encontram. E observe na imagem, aqui eu coloquei para vocês esse vídeo, é o encontro dessas duas células, do espermatozoide com o óvulo. E aí, a célula reprodutora masculina, o espermatozoide, possui uma cauda que permite o seu movimento, a sua movimentação em direção ao óvulo, que ele é maior e imóvel. Então, o óvulo feminino é ao contrário do espermatozoide, que ele se movimenta, que ele que faz todo o percurso para fecundar o óvulo, ele que tem uma cauda que faz o movimento, e o óvulo ele é imóvel, ele é maior e imóvel, ele fica lá parado até esperar a célula masculina, que é o espermatozoide, para assim fecundar o óvulo. Aí o encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre através da cópula ou acasalamento. Isso se chama cópula ou acasalamento entre o homem e a mulher, no caso aí, entre o sexo masculino e o feminino, que nesse caso, como é espermatozoide e um óvulo, a gente está falando do homem e da mulher. Após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se unem, e o que chamamos de fecundação. Então, quando o espermatozoide e o óvulo se unem, a gente chama de fecundação. Significa que o espermatozoide ele conseguiu fecundar o óvulo e dando origem a um novo ser, que seria o quê? Uma criança, um bebê. O óvulo fecundado dá origem a um embrião, um novo ser, que se desenvolve e ficará semelhante aos seus pais, que no caso que a gente está falando do bebê, dando origem a um novo ser, que no caso seria ainda um embrião. Na página 54, com o passar dos dias, o óvulo fecundado vai sofrendo as multiplicações de suas células e começa a ganhar forma. E assim que o novo ser vivo é gerado. Então ele começa a ser, já foi gerado, foi fecundado, esse óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, São milhões de espermatozoides. E aí 1, 2, 3, dependendo, consegue fecundar o óvulo, quando é caso de 2 gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, mas aí consegue fecundar o óvulo e passar do tempo esse ser, esse embrião, ele vai ganhando forma, vai ganhando o quê? Vai tendo as características dele, as características físicas, Começa os bracinhos, as mãos, começa a se desenvolver. Quando o encontro das células sexuais ocorre dentro do corpo da fêmea, chamamos de fecundação interna. Então, ocorreu dentro do corpo, é uma fecundação interna. Podemos observar isso com os mamíferos, répteis, aves e insetos. Então, quando ocorre dentro do corpo da fêmea,
Mamíferos sabe que são seres que mamam, né? Isso desenvolve dentro do corpo, é uma fecundação interna. Isso ocorre geralmente em mamíferos, nos répteis, que acontece dentro do corpo, as aves e os insetos. Na fecundação interna, o macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Então, aí o macho ele libera os espermatozoides dele dentro do corpo da fêmea e fecunda esse óvulo que dá origem ao embrião, ao novo ser. Aí aqui tem a imagem para vocês da fecundação, né? Que conseguiu a fecundação, falando de fecundação interna, né, que acontece dentro do corpo. Aí a gente tem agora a fecundação externa. A fecundação externa ocorre fora do corpo da fêmea, é chamada de fecundação externa. Que aí o que acontece? Geralmente ocorre em animais que se reproduzem no meio aquático. O exemplo de vocês, o sapo, que tem o girino, né? Tem o girino, o macho e a fêmea aqui, eles estão acasalando, né, copulando, né, aí tem os espermatozoides, o óvulo aqui, né, no caso do sapo, ali eu tava falando mais eu falei mais do homem e da mulher, do macho e da fêmea, mas aqui tem o caso, tá falando do caso, essa imagem aqui fala do caso do macho e da fêmea do sapo, aí os espermatozoides e os óvulos dele, né, são liberados dentro da água, e aí, né, tem esses ovozinhos, né? Os ovos eles começam a ser fecundados fora. Tem o girino, que aí a gente, aquele pequenininho, né, que chama sapinho de rabo, né, o popular sapinho de rabo. Aí depois ele começa a se desenvolver as patinhas, as patas traseiras. Aí depois ele começa a ter até chegar a uma rã adulta. E aí, geralmente ocorre em animais que se reproduzem no meio aquático e resulta em uma liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas do macho e da fêmea. No caso aí, é uma fecundação externa. Então, tanto os óvulos da fêmea quanto os espermatozoides do macho, eles são postos para fora e essa fecundação ela ocorre do lado de fora, que é o caso da externa, é ao contrário da interna, que ocorre dentro do corpo da fêmea, enquanto do espermatozoide com o óvulo acontece dentro do corpo da fêmea. E aí tem a formação e essa fecundação ela ocorre de forma externa. Aí na imagem do livro de vocês tem o macho e a fêmea, tem os óvulos dela e o espermatozoide, que eles entram, o óvulo é fecundado, aí vai chamar o ovo fecundado, que aí vai dar origem, né, esses óvulos fecundados, né, e depois tem o girino. Aí os anfíbios, como o sapo e as rãs e várias espécies de peixes, são exemplos de animais que possuem fecundação externa. Então, a maioria dos animais aquáticos que vivem na água, essa fecundação ela é externa. Aí nós temos aí exemplos, né, os embriões, dependem da espécie, podem se desenvolver dentro ou fora da barriga da mãe. Observe as imagens. As tartarugas, né, o leão, no caso, dentro da mãe, o cachorro dentro da barriga, né? E aí a gente tem a classificação para esses seres que se desenvolvem dentro do corpo da mãe ou fora do corpo da mãe. Os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe são classificados como os vivíparos. Na espécie vivípara, é a mãe que supre todas as necessidades do desenvolvimento dos filhotes. Essa forma de desenvolvimento existe na maioria dos mamíferos, em alguns peixes, répteis e insetos. Então, vivíparos, né, que desenvolve dentro do corpo da mãe todo o nutriente, tudo aquilo que a mãe se alimenta, passa para o filho através do cordão umbilical, né, que estão ligados através do cordão umbilical, e aí todo o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do filhote se dá através, né, da ligação que o filho, né, o caso o embrião, o ser tem com a ligação com a mãe. E aí nós temos os ovíparos, os que se desenvolvem fora do corpo da mãe. Eles recebem essa denominação porque seu desenvolvimento ocorre dentro de um ovo, no qual o embrião retira todos os nutrientes que precisa para se desenvolver. Então, ele ocorre dentro de um ovo e o seu desenvolvimento é fora do corpo da mãe e são chamados de ovíparos. Aí nós temos também a reprodução assexuada. O que seria a reprodução assexuada? Na reprodução assexuada, ela não ocorre a junção das células reprodutivas, que no caso a célula reprodutiva masculina e a feminina que a gente falou no início, que seria o óvulo e o espermatozoide. Já na reprodução assexuada não acontece isso. Os animais, eles possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação
de outro indivíduo da mesma espécie. Não há acasalamento ou cópula, dois seres de espécies, né, masculino e feminino, eles não copulam, eles não acasalam para dar origem a outro ser. No caso aí dei um exemplo da estrela, a estrela do mar. Elas são capazes de dar origem a um novo indivíduo com as suas mesmas características a partir de uma parte do seu corpo. Vocês podem observar aí, né, como é que acontece essa reprodução assexuada através da estrela do mar. Elas conseguem produzir outra espécie, outro ser, a partir de uma parte do seu corpo. Isso se chama reprodução assexuada. E aí nós temos alguns animais, como as abelhas e as formigas, elas conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho. Os ovos da fêmea eles começam a se desenvolver dentro do próprio corpo delas mesmas, sem que haja a necessidade do macho para que haja a fecundação com a fêmea. Esse tipo de reprodução assexuada é denominação de patogênese, certo? Então, eles não precisam, no caso, a reprodução assexuada não vai precisar das duas células, no caso a feminina ou a masculina, para reproduzir. Eles conseguem se reproduzir sozinhos, sem que esteja duas células envolvidas para que haja essa reprodução. E aí a gente finaliza a nossa aula. Vocês vão responder a atividade na página 57, 58 e 59. Desejo a todos um ótimo final de semana. E segunda-feira a gente dá continuidade, né? Como é nossas aulas de forma remota, de formas online. E todos vocês tenham um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. E aqui a gente finaliza. Beijos e abraços a todos vocês.